Dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, Quinta Verde. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Boa tarde para você ligado no Meio Dia Paraná, em todo o norte, norte pioneiro do Paraná, agora 12h13. O ex-jogador acusado de matar um dirigente esportivo em Rolândia está sendo julgado nesta quinta-feira. O Vinícius Corsini está preso desde a época do crime, há mais de 2 anos, e foi levado da cadeia para o Tribunal do Júri no começo da manhã. Em frente ao Tribunal do Júri, a segurança está reforçada, com a presença de policiais militares e bloqueio do trânsito. Apenas veículos de integrantes do júri podem circular, como o que trouxe o réu Vinícius Corsini, atualmente com 22 anos de idade. Ele é acusado da morte de José Danilson, de 58 anos. O crime aconteceu em setembro de 2020 e as investigações mostraram que ele foi ferido a facadas. A vítima coordenou o Nacional, time de Rolândia em que Vinícius Corsini foi jogador. O réu disse sentir ódio de José Danilson, que teria trocado mensagens com a sua mãe. Pouco antes do início do julgamento, nesta quinta-feira, o advogado que defende Vinícius Corsini conversou com a nossa equipe. Vinícius tem que ser absolvido daqui hoje. Afinal de contas, a única coisa que ele fez foi defender a honra da mãe. A maneira que ele achou necessária, a maneira que ele tinha como fazer. E sempre foi um rapaz que teve uma excelente conduta, era um atleta com muito futuro e merece ser absolvido e hoje ser colocado em liberdade. Parentes e amigos de José Danilson fizeram uma manifestação silenciosa em frente ao tribunal, com camisetas e faixas que mostravam o rosto dele. Uma das irmãs conversou com a nossa equipe lamentando ter esperado 2 anos para o julgamento. Para a gente demorou bastante, né? 2 anos se passaram e muitas percas. Eu perdi minha mãe 5 meses depois de depressão, numa tristeza imensa. E eu estava do lado dela quando ela faleceu. E ela pedia muito para que a gente não desistisse, que fosse feita justiça por ele. Porque ele era uma pessoa que acolhia todos nós irmãos, sabe? O julgamento começou com a fala das testemunhas. Os primeiros ouvidos foram os policiais militares que atenderam a ocorrência no dia da morte de José Danilson. O réu, Vinícius Corsini, está acompanhando tudo de perto, sentado de frente para os jurados e o público. A expectativa é que a sentença saia até o fim da noite de hoje. Vinícius Corsini responde por homicídio qualificado, por meio cruel e sem chance de defesa para a vítima. Ele está preso desde o dia do crime, quando confessou ter matado José Danilson. O crime aconteceu numa praça da cidade de Rolândia. Imagens que foram obtidas pelo advogado da família da vítima mostram o ex-jogador no mercado minutos antes da morte, comprando uma faca, a mesma que teria sido usada no assassinato. A gravação é mais uma das provas que tenta mostrar que o crime foi planejado, mas a defesa de Vinícius Corsini contesta. Isso aí está superado, a faca foi comprada para um churrasco, já está superada essa situação já, não foi premeditado. E a gente espera que a justiça aqui da terra seja feita, porque a de Deus a gente sabe que aquela não falha, né? O julgamento vai se estender ao longo da tarde, até por isso a equipe do Meio Dia Paraná continua ao vivo em Rolândia. Quem está por lá é a Catulin Tanã. Boa tarde para você. Quais são as informações de momento por aí? Oi, Alberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. A Avenida Expedicionários, bem em frente aqui ao Tribunal do Júri, também em frente à Igreja Matriz, continua bloqueada para o trânsito com viaturas da Polícia Militar e também com faixas aqui no entorno. Uma quadra bloqueada, ninguém passa, apenas os veículos que já estão estacionados aqui e algum outro veículo que seja de algum integrante aqui do júri, que está acontecendo desde as 9 horas da manhã. Houve um intervalo de 10 minutos por volta das 11. Eles retomaram ouvindo os pais de Vinícius Corsini
Scorsini, que é réu, está sendo julgado, portanto, por homicídio qualificado, por meio cruel e sem chance de defesa da vítima. Neste momento, uma outra testemunha está sendo ouvida, mas por videoconferência, porque não pôde estar de maneira presencial aqui no júri na cidade de Rolândia. É importante a gente lembrar que daqui a pouquinho deve haver também um intervalo para almoço e, na sequência, os advogados que representam tanto a família da vítima como Vinícius Scorsini devem falar. O júri está composto por 6 homens e uma mulher e, como a gente mostrou na reportagem, a sentença deve sair ainda no fim da noite de hoje. E, Alberto, o trânsito está bloqueado aqui por segurança, tá? Porque é um caso que gerou uma grande comoção na cidade. A gente vai continuar acompanhando todos os detalhes e mais informações ao longo da programação da RPC. Alberto. Valeu, Catherine, ao vivo de Rolândia, aqui nesse comecinho do nosso bloco regional do Meio-Dia Paraná. 2 mortes em confrontos com a PM foram registradas ontem na nossa região. Uma delas após perseguição na região do Santo André, do Vista Bela, na zona norte de Londrina. Segundo a PM, um homem de 41 anos estava num carro, não obedeceu à abordagem, foram feitos disparos e este homem acabou morrendo. Outro confronto foi em Cambé, ali no conjunto Ana Rosa. Uma equipe da Rotam participou do cerco que terminou com a morte de um homem numa casa. Uma arma foi apreendida. O homem foi identificado como sendo Cleiton César dos Santos. Segundo as investigações, horas antes, este homem, de 31 anos, tinha assaltado uma loja. Ele foi gravado por câmeras de segurança ameaçando funcionários e apontando uma arma. No vídeo, ele aparece com a mesma mochila que foi apreendida depois do local do confronto, lá mesmo em Cambé. Rápido, joga tudo. Só tem isso, tá? Cadê o resto? Só tem isso, só, mano. Vai, chega aí, João Vitor. Vai. Vai, senta, ajoelha. Vai ser o seu. Cadê o seu telefone? Cadê o seu telefone? Você é celular? Só tem a máquina do cartão só. Só a máquina do cartão mesmo? Certeza? Vai que tem mais valor hoje. Tem mais nada. Vai. Vai pro chão. E teve acidente hoje cedo, aqui perto da RPC. A equipe da engenharia estava atenta e gravou essas imagens com uma câmera na torre da emissora. Acidente na Avenida Tiradentes. O motorista relatou ter sido fechado por uma moto e depois perdeu o controle da direção, batendo contra uma árvore. Ele não se machucou com gravidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento e o trânsito foi parcialmente bloqueado pela ambulância e pelo caminhão dos bombeiros. Depois de vários adiamentos, começaram as movimentações para a reforma do Anfiteatro do Zerão. Quem está por lá é a equipe do Felipe Bacarim. Boa tarde para você. Quais as explicações para o atraso e como vai ficar o calendário, a condução das obras por aí? Oi, Alberto, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Meio-Dia Paraná. Pois é, né? Inicialmente, a proposta dos diretores executivos desse projeto de revitalização do Anfiteatro do Zerão previam o início das obras para junho de 2021. Por causa da pandemia, foi adiado e vai começar então agora em setembro de 2022. De acordo com a proposta, a revitalização vai incluir apenas o anfiteatro aqui do Zerão, mas a revitalização vai ser total. Os bancos devem ser reformados, o palco também deve ser reformado e esse paredão que forma o fundo do palco será transformado em um painel que vai ser revitalizado, disponível para artistas fazerem uma arte ali naquele espaço que hoje está tomado por vandalismo. A proposta de revitalização foi feita por um policial militar que em 2019 apresentou essa proposta. O projeto foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal e empresas privadas aqui de Londrina estão destinando dinheiro então que era para pagar imposto de renda, vai ser destinado então para essa obra que está orçada em cerca de R$600 mil. O ponto mais bonito e mais agradável vai ser aqui então, vai ser um espaço que vai reunir diversas culturas, diversas atrações culturais e os tapumes que vão ser instalados aqui já começaram a ser depositados nesse espaço aqui do anfiteatro. Os tapumes devem ser instalados a partir de amanhã, então até o fim de semana todo o anfiteatro deve ser cercado por madeira. Algumas delas já
estão colocadas aqui, então, nesse espaço que também vai receber reforço de câmeras de segurança. As equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente estão fazendo também poda de árvores aqui da região para facilitar a visualização das câmeras. Um local que vai ficar mais seguro para quem foge daqui neste momento por falta de segurança e de atrativos, né, Alberto? É um local tão importante aí para o londrinense e para moradores também da região. A gente torce que efetivamente essa reforma saia do papel e esse projeto seja colocado em prática. Obrigado aí ao Felipe Bacarim, também ao vivo no nosso Meio Dia Paraná. Tem reajuste a partir de amanhã na telefonia fixa para grande parte dos usuários do serviço em Londrina. O aumento foi autorizado para clientes de companhias como a Sercontel. A correção é para algumas operadoras de atuação regional que têm um calendário de aumentos diferente das grandes companhias do setor. Na telefonia fixa, a Sercontel é a 10ª maior do país, com quase 172 mil clientes, segundo o último balanço da Anatel. Em Londrina, é responsável por 46% das linhas fixas, seguida por Claro, com quase 31%, e Vivo, com 12,5%. Os números da empresa, fundada pela Prefeitura de Londrina nos anos 60 e privatizada em 2020, já foram bem maiores quando não existiam tantos celulares e nem grande quantidade de concorrentes operando serviços de telecomunicações. O aumento de tarifas, que passa a valer nesta sexta-feira, foi autorizado pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Leva em conta correções anuais pela inflação e aumento de custos, com reajustes médios de 12,9%. A tabela dos novos valores prevê a assinatura básica mensal residencial a R$ 52,76. Para não residencial, R$ 83,16. Serviços como a mudança de endereço da linha também tiveram aumento. Os reajustes atingem ainda o valor do minuto e a previsão é de nova correção em setembro de 2023. Produtores rurais estão contabilizando os prejuízos do temporal de ontem na região. Sítios e fazendas foram atingidos pelos estragos, como você vem acompanhando ao longo da programação na nossa RPC. Quem traz as informações atualizadas em relação aos reparos, aos prejuízos do temporal, é a nossa Cato Lintanã. Olha, Alberto, as regiões mais afetadas, inclusive, foram as da área rural de Londrina, Sertanópolis e Biporã, essas áreas abertas em que o vento pegou forte, né? Até porque ventos que chegaram a perto de 100 km por hora. A gente tem várias imagens de estragos, inclusive, olha só, o vento forte atingiu muitos barracões nesses sítios e fazendas. Parte das estruturas, inclusive, acabou desabando sobre implementos agrícolas e isso acabou danificando esses equipamentos. Uma propriedade, pertinho da Varta, um barracão caiu em cima de 2 colheitadeiras e de um trator. Os produtos que estavam armazenados também foram danificados pelo temporal. Em Prado Ferreira, um produtor rural perdeu 3 garagens e os equipamentos. Apenas uma das colheitadeiras dele tinha seguro. Então, está estimando um prejuízo de R$ 1 milhão depois do temporal de ontem. A casa também foi descoberta pelo temporal. Só que, felizmente, não há registro de feridos em nenhuma das situações, apesar do enorme prejuízo financeiro. A gente, infelizmente, também perdeu animais. Uma granja de frangos foi destruída no temporal e, de acordo com o proprietário dessa granja, de 30 a 40 mil aves acabaram morrendo durante o temporal. Essa granja era nova e, olha, era o primeiro lote de frangos que estava sendo criado ali. A gente teve também problema com relação a empresas agrícolas, né? Porque o vento forte atingiu os silos, algumas estruturas metálicas ficaram retorcidas, até o teto de um barracão acabou caindo com a força dos ventos durante o dia e a madrugada de ontem também. 160 postes de energia elétrica acabaram sendo derrubados. E grande parte disso na zona rural de Londrina e de outros 4 municípios próximos a Londrina. De acordo com o último levantamento da Copel, até a noite de ontem, quase 300 imóveis estavam sem energia elétrica. Agora há pouco, ao meio-dia, a Copel enviou novas informações avisando que uma força-tarefa com 190 eletricistas está fazendo manutenção e construção das redes elétricas que foram danificadas. Até o meio-dia, portanto, o fornecimento de energia foi restabelecido para 234 imóveis dos quase 300.
A expectativa é que com o tempo firme esse serviço possa ser regularizado para todos, ainda hoje. E até para a gente ter uma ideia, a soma de postes quebrados pelo temporal na região chegou a 172, Alberto. Prejuízo realmente alto, né? Tanto para o poder público, para a própria Copel e ainda mais para esses produtores rurais. A gente tem uma entrevista da Everly Moraes falando sobre os impactos desse temporal para a agricultura. Vou pedir que a Catherine aguarde aí, a gente vai ouvir antes essa entrevista. Agora essa chuva está sendo muito bom para a agricultura. Nós estamos numa fase de transição que está preparando o solo para plantar a grande cultura, que é o soja, o milho, o feijão. Então está sendo muito bom essas chuvas, que elas estão abastecendo o solo, que já vinha muito seco, né, por causa do inverno mais seco. Está abastecendo o solo para poder plantar. Isso está sendo muito bom. Só que a previsão climática de chuva abaixo da normal climatológica, com períodos de veranico, em outubro e novembro, isso deve realmente impactar a agricultura. Infelizmente, como foi o ano passado, períodos grandes, longos, com pouca chuva ou com falta de chuva, isso deve impactar a agricultura. Aí esse balanço já de olho na próxima safra que está chegando por aí. E Catherine Tanã, aí em Rolândia geralmente é um pouquinho mais frio do que em Londrina. Qual a situação de momento e o que esperar da primavera que começa hoje à noite? Alberto, apesar de ser mais frio, tá super agradável. Inclusive, eu tô com calor aqui, porque eu vim com uma blusinha mais quente e o blazer. Não tirei porque a gente fica elegante no ar de blazer, né, Alberto? Mas ó, tá quente, pessoal que vem pra rua já pode sair com uma roupinha mais leve. O sol apareceu por aqui, tem bastante nuvem no céu, mas não tá com cara de nuvem de chuva, não. Aquela nuvem mais pesada, mais carregada, que a gente sempre olha e fala, ih, vai chover. Tem céu azul aparecendo em alguns cantinhos aqui da cidade. O vento não tá forte, tá super agradável também. Então tá deixando essa quinta-feira boa por aqui. Logo cedo estava bem fechada, a gente imaginou que fosse voltar a chover logo, mas isso não aconteceu. O tempo tá abrindo por aqui, não tem cara aí de que realmente vai chover nas próximas horas, pelo menos não tá com cara, né? Vai que a previsão nos surpreende, né, Alberto? E para primavera, como a gente já sabe aí, primavera é mais seco, então a gente deve ter chuva abaixo da média e calor lá no alto, como é bem característico de Londrina. Temos mais uma entrevista sobre o tempo para conferir. Nesse comecinho da primavera, agora, no próximo fim de semana, na sexta e no sábado, tem previsão de entrada de uma massa de ar frio e as temperaturas devem diminuir. Mínima prevista em torno de 9 e 10 graus para sexta e sábado. A previsão climática é para que os meses de outubro e novembro, aí sim, aí tem a cara de Londrina, seja bastante quente. Está prevista temperaturas bastante elevadas e sol, né, bastante sol. Chuvas abaixo do esperado para os meses de outubro e novembro e bastante calor. Então, outubro e novembro a gente deve enfrentar aí um calor razoável. Meio-dia Paraná segue falando do tempo, agora com imagens ao vivo de Londrina. Por aqui a temperatura é de 20 graus, muitas nuvens ainda nessa quinta-feira. Imagens ao vivo também do Norte Pioneiro, da querida Ribeirão Claro, também com o céu carregado por lá. A temperatura nesse momento é de 21 graus. E esse céu carregado que você viu nas imagens é característico hoje em todo o Paraná. É o que indica a previsão. Em todo o Norte, Norte Pioneiro, região de Curitiba, tempo um pouco mais firme apenas ali no oeste e sudoeste do estado. Aqui nessa outra tela você confere as máximas nessa quinta-feira, chegando aos 23 em Congonhas, 24 Açaí e Arapongas, 25 em Florestópolis, ainda com possibilidade de chuva nas próximas horas. Uma pequena possibilidade de chuva fraca na região. Amanhã, o tempo volta a ficar firme, com início de sexta-feira, com baixa temperatura. Apucarana com mínima de 8, Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio e Jacarezinho, marcando 9 graus nas primeiras horas da manhã do primeiro dia do inverno, né? Primeira sexta-feira do inverno. Tempo firme em Londrina também na sexta e no sábado, com mínima de 9 graus. No sábado, no domingo, áreas de instabilidade em todo o norte do Paraná. Pode voltar a chover e a máxima no domingão não irá passar dos 24 graus. Série B do Brasileirão, o Vasco perdeu mais uma e o Tubarão agora tem chances reais de se igualar em número de pontos ao time carioca. É a briga pelo acesso à primeira divisão do Brasileirão, que está movimentando torcedores em todo o país.
A Série B tá que tá, deixando torcedores em todo o país naquele climinha gostoso de fim de campeonato. Noite passada que eu diga, Cruzeiro e Vasco entraram em campo e o saldo foi de goleada do time mineiro, 3-0. O resultado já garantiu ao Cruzeiro, matematicamente, o acesso à Série A depois de 3 anos. E de lambuja, deu uma força para o Tubarão. Com a derrota vascaína e se vencer a Ponte Preta amanhã, o Londrina empata em pontos com o time carioca, que é o concorrente direto por uma vaga no G4. O Vasco, que sofreu sua 8ª derrota seguida fora de casa, está em 4º lugar, com 48 pontos. O Leque é o 5º, com 45. Proximidade que pareceu não assustar o técnico vascaíno. Nós vamos conquistar os pontos dentro de casa, sabemos que não vai ser fácil. O próximo jogo contra o Londrina é um jogo importantíssimo, um confronto direto, dependendo até do resultado que o Londrina vai ter aí contra a Ponte, mas não existe nenhuma dúvida no grupo, no elenco, na diretoria de que nós vamos alcançar o objetivo. Nas redes sociais a galera não perdoou. O Londrina permaneceu por 4 horas entre os 4 assuntos mais comentados no Twitter. E independente do time, a ideia era uma só. O Brasil todo está torcendo para o Tubarão abocanhar uma vaga no G4 e subir para a Série A em 2023. Detalhe, Londrina e Vasco se enfrentam no dia 29 e a torcida vascaína já esgotou os ingressos para a parte do estádio destinada a ela. Antes disso, Londrina tem um jogo importantíssimo pela frente. Encara a Ponte Preta amanhã no Estádio do Café. E para dar aquele gás extra para os jogadores, o técnico Adilson Batista pediu a presença do torcedor alviceleste no Estádio do Café. E deu bons, ou melhor, excelentes motivos para isso. Que eles compareçam, ajudem, incentivem, porque os meninos estão querendo, estamos merecendo. Fazendo por onde? Eu vejo que é muito importante a presença deles já nesse jogo de sexta-feira, 21h30, contra a Ponte Preta. É isso aí, vamos para cima, Tubarão. Amanhã a gente traz mais informações para você e também no Globo Esporte, as notícias do futebol daqui a pouquinho aqui na RPC. Depois dos comerciais, você vai ver o cancelamento da compra de milhares de roupas dos uniformes escolares na rede municipal de Londrina. Imagens agora ao vivo. O campus da UEL, o Sindicato dos Técnicos Administrativos, está alertando sobre a ação de golpistas, de pessoas pedindo dinheiro para intermediar serviços de advocacia. Teve servidor que perdeu R$ 4.900 num pagamento indevido. A ASUEL está orientando a fazer contato com o sindicato se surgirem dúvidas. Ao vivo também, imagens de Apucarana, por lá, 20 graus. Wagner ligado no meio-dia Paraná, deu o recado que eu falei que amanhã é a primeira sexta-feira do inverno. Na verdade, primeira sexta-feira da primavera. Tá aí a atualização. Forte abraço ao Wagner de Apucarana, também ligado no meio-dia Paraná. Agora, 12h35. Meio-dia e 38, de volta com o seu Meio-dia Paraná. A partir de amanhã, o uso de máscaras deixa de ser obrigatório na Universidade Estadual de Londrina. Desde março, o acessório não é exigido na maioria dos locais fechados no Paraná, à exceção de ambientes de saúde. A UEL, no entanto, vinha editando decretos mantendo a obrigatoriedade em locais fechados no campus. Com a redução de casos da Covid-19, a UEL anunciou agora há pouco que a partir de amanhã as máscaras deixam de ser obrigatórias em salas de aula e ambientes administrativos em toda a universidade. Exceção, claro, ambientes de saúde, como o próprio hospital universitário. A Prefeitura de Londrina decidiu cancelar a compra de milhares de peças do uniforme escolar. A decisão foi tomada após uma série de atrasos na entrega de peças ao longo dos últimos meses. Felipe Bacarim, qual o alcance dessa medida e como vai ficar o uniforme da criançada aí, das famílias que estavam aguardando e as roupas ainda não chegaram? Alberto, para os alunos que estão aguardando o uniforme de 2022, vão continuar aguardando, viu? A Prefeitura cancelou a compra dos itens para o ano de 2023. Ao todo, foi cancelado, então, o pedido de 90 mil itens. São 43 mil camisetas de manga longa e 47 mil jaquetas, usadas por estudantes de escolas municipais de Londrina. A empresa já tinha sido notificada 4 vezes esse ano por causa de atrasos na entrega dos uniformes. A Secretaria
secretaria justificou o pedido de cancelamento com base nas inúmeras reclamações da comunidade escolar, ou seja, pais irresponsáveis, também no histórico de atrasos da empresa contratada e até mesmo em um pedido de esclarecimento sobre os atrasos feito pelo Ministério Público. Foi emitida uma decisão de multa de mais de R$390 mil por causa do descumprimento do contrato. Do contrato referente a 2022, os dados atualizados até 22 de agosto apontam que a empresa entregou pouco mais de 18 mil camisetas de manga curta, sendo que o contratado eram 42 mil. Das jaquetas foram entregues 8.600 de um contrato de 42 mil peças. Já do contrato referente a 2023, que tinha prazo para encerrar no dia 30 de setembro, 30 de outubro e 30 de novembro, fazia parte desse contrato 94 mil camisetas de manga curta, 43 camisetas de manga longa e 47 mil jaquetas. Essas duas que tiveram então a compra cancelada. De acordo com o texto do pedido de cancelamento, não tem outra empresa classificada ou apta para assumir então esse pregão e outro então deve ser iniciado para que os alunos tenham uniforme para estudar em 2023. Alberto. Então, o Meio Dia Paraná vai seguir acompanhando, até porque foram transtornos ao longo desse ano e já tem esse impacto aí para o início do ano que vem. A Prefeitura vai ter que se apressar para tentar dar conta aí de toda essa demanda para o início do ano letivo de 2023. Antes de encerrar, recados rapidinhos. O Márcio falando que a chuva é muito boa, pena que essa última fez muito estrago, prejuízo principalmente aos produtores rurais. Recado também da Lucilene. Boa tarde, Alberto. Eu sou de Apucarana, mas torço pelo Londrina. Vai, Tubarão. Tubarão aí que está embalado aí, enchendo a gente de orgulho. E tomara que amanhã venha mais uma vitória, partida no Estádio do Café. Na sequência tem o Globo Esporte. A gente agradece a sua companhia, deseja uma ótima tarde e te aguarda amanhã, às 11h45. Aquele abraço e até lá. Meio-dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, Quinta Verde. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel.